Graça e paz, um bom dia. Você tem acompanhado os devocionais diários? Que maravilha! Hoje nós já estamos em Romanos, no capítulo de número 4. Lembrando que no Novo Testamento não estamos acompanhando a divisão que tem no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, não. Vários livros diferentes estamos lendo e já estamos em Romanos agora, perto do meio do ano. E se você está acompanhando as nossas proposições de leitura do Antigo Testamento, estamos em 1 Crônicas, dos capítulos 15 ao capítulo 18. Leia, e você vai até o fim do ano ter lido toda a palavra de Deus. Paulo está falando sobre a justificação pela fé. Ele tinha falado sobre a questão do pecado, todos pecaram, gentios, judeus, ninguém tem como se justificar diante de Deus e Deus não faz acepção de pessoas. Mas para que isso fique muito claro na cabeça ali dos judeus que estavam lendo esta carta, Paulo ele vai trazer alguns exemplos aqui, vai chamar, digamos assim, testemunhas para estarem. Ninguém melhor do que Abraão, é o que diz o versículo 1. Ele vai dizer no versículo 3 que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ao que trabalha, o salário não é considerado como favor e sim como dívida, mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Veja que a luta de Paulo é contra a questão das obras. As pessoas achavam que por fazer alguma coisa poderiam obter a salvação, e Paulo é muito explícito ao dizer que a salvação é pela graça. Inclusive Abraão, pai da fé, ele foi justificado, se tornou justo por causa da sua fé. Se ele tivesse trabalhado por aquilo, ele recebia o salário, mas quando não se trabalha, aquilo é atribuído para ele. Ele vai dizer mais embaixo no versículo 10 que como foi atribuída essa fé a ele, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim da incircuncisão. E ele recebe a circuncisão depois como selo da justiça da fé. É interessante nós vermos isso porque essa luta entre circuncisão e circuncisão, ou seja, entre quem é judeu e quem não é judeu, é antiga, é velha, e ainda hoje há muitos que querem, não na circuncisão propriamente dita, mas na questão da lei. Paulo, ele está dizendo aqui, quando é que Abraão foi justificado? Ele estava circuncidado? Não foi antes dessa circuncisão. Na verdade, a circuncisão foi como se fosse um sinal de que ele tinha obedecido. É como se nós disséssemos aqui que o selo daquilo que ele fez, a evidência da sua fé foi a circuncisão, como hoje a evidência da fé, a evidência da graça de Deus é nós estarmos praticando boas obras, não para podermos receber a salvação, não, só aqueles que recebem é que fazem essas boas obras da maneira que precisam fazer para a glória e louvor do nome de Deus. E aí ele vai continuar falando que, como ele disse isso, essa circuncisão vem como selo da fé, e ele diz no versículo 16, essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituir. Veja que Paulo está expandindo, porque os judeus podiam dizer, beleza, Abraão é o pai da fé e ele foi ali atribuída a ele a justiça pela sua fé, então nós somos descendentes dele e recebemos isso. Mas Paulo está dizendo, não é pela raça, não é por ser um parente consanguíneo de Abraão que vocês recebem a salvação ou a justificação, é pela fé que teve Abraão. Todos aqueles que têm a mesma fé que teve Abraão recebem também essa graça. E aí ele vai dizer no versículo 20 que Abraão, no fim das contas, mesmo velho, ele teve ali Isaac, ele confiou, ele manteve-se firme na promessa, ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir a promessa. Que coisa maravilhosa é nós vermos Paulo aqui argumentando de uma maneira tão clara, tão plausível, tão desenhada, de maneira lúdica ali para os judeus, e nós também recebemos isso com alegria, porque não foi somente por causa dele que está escrito que foi levado em conta por causa da fé, diz o versículo 23, mas também por nossa causa, diz o versículo 24, pois que a nós igualmente nos será imputada, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Veja que é por causa de nós que está escrito tudo isso. Paulo, Jesus, Deus enviou Jesus Cristo para a nossa salvação. Ele morreu por causa das nossas transgressões, ele foi entregue por isso, mas ressuscitou para que nós fôssemos justificados. Dentro deste capítulo ainda maravilhoso da palavra de Deus, que eu quero que você traga um comentário, tenha alguma coisa, lembre-se de alguma coisa
você possa dizer que eu tenho a fé que teve Abraão. Como assim? Se você crê em Jesus Cristo, pode ter certeza que você é um herdeiro dessa fé. Então escreva aí nos comentários, eu tenho a fé que teve Abraão. Mas antes de terminar, eu quero dizer aqui no versículo 6 e 7, Paulo também usa Davi. Davi, num dos seus salmos, vai declarar: bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Esses são aqueles que entregaram a vida para Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.